a gente precisa, gente, entender qual é o processo de formação de um tratado internacional. Quando a gente fala sobre a criação de um tratado internacional, um documento internacional, ele basicamente passa por 4 etapas. São 4 fases. E aí eu já vou deixar bem claro para vocês. Dessas 4 fases, 3 fases é de formação de um tratado internacional. Então, é de formação, é de criação. Um tratado, ele é criado, ele é finalizado ao final da 3ª fase. Augusto, então, para que existe uma 4ª fase? É uma fase complementar? Não. Existe uma fase aqui, que é uma fase que nós chamamos de incorporação. E eu já vou deixar bem claro para vocês quais são essas fases, especialmente para quem tem facilidade de entendimento visual. Augusto, quais são essas 3 primeiras fases? Vamos lá. A primeira fase, ela é a assinatura, e a fase subsequente só acontece a primeira aconteceu, tá? É a fase da aprovação, e essa aprovação ela é congressual, portanto, ela é um ato do poder legislativo. Nós temos, por fim, a ratificação, que é um ato do presidente. E, por fim, a incorporação, que é quando o tratado ele é incorporado no ordenamento jurídico. E aqui, nós temos simplesmente incorporação para um ato que nós chamamos de promulgação. Estou fazendo uma coisa muito legal que há anos eu não fazia. Acho que eu fiz isso 1 ou 2 vezes. A possibilidade de detalhar visualmente isso aqui. Olha o que eu quero que vocês vejam. Concorda que um tratado internacional ele não é tão simples assim? Vocês concordam que um tratado é um ato jurídico? Só que é um ato jurídico internacional, não é? Concorda que um contrato também é um ato jurídico? Então, olha só. Se eu quiser comprar o carro do Rafa, eu viro e falo assim, Rafa, vende o carro, a gente fixa o preço, cara, eu faço o Pix para ele, e literalmente, em instantes, ele falou, o carro é meu, só que eu preciso que você transfira, e faça um contrato de compra e venda. Só que esse contrato de compra e venda já é um padrão. Ele é um documento que o próprio Detran emite, em que nós preenchemos, assinamos, reconhecemos firma, e está tudo certo. Concorda que eu consigo, de fato, me tornar proprietário de veículo automotor do Rafa? É simples. É um ato mais célere, menos burocrático. Um tratado internacional não é bem assim não, gente. Ele é um ato fruto da complexidade de etapas sequenciadas. Do que você está falando? Olha para mim. A assinatura, ela é competência, olha isso aqui, é competência do presidente da República. A aprovação é competência do Congresso Nacional. Fechou? A ratificação, ela é competência do presidente da República. Augusto, e a promulgação? É também competência do presidente da República. Bom, eu vou destacar para ficar bem claro para a gente. Olha isso aqui. Aqui nós temos Congresso e aqui nós temos o presidente. Bom, em todas essas fases, das 4, 3 é o presidente. Então, nós temos uma atuação predominante do executivo. Por quê? Por quê, gente? Porque um tratado não é um ato internacional. Sendo um ato internacional, nada mais razoável do que o chefe de Estado para ter a predominância e, de fato, exercer a sua competência de representação do Estado, da Federação. É o presidente que encarna em si a representação da República Federativa do Brasil. Então, de fato, isso é uma competência. Mas não pode ser entregue apenas às mãos do presidente. É necessário, e aí observe aqui, ó, é necessário, nesse caso, que um poder fiscalize o outro. Então, nós temos aqui, ó, um poder fiscalizando o outro. E mais, nós temos o próprio presidente, depois de aprovado, fiscalizando o que o Congresso fez anteriormente. Então, entendam que a formação de um tratado internacional, gente, na realidade brasileira, ela não é um ato simples. Por isso, nós temos aqui o que se chama de teoria dos atos complexos. Augusto, por que se chama de teoria dos atos complexos? Exatamente
em razão da realidade de serem os tratados internacionais fruto da manifestação de poderes, não apenas do executivo, mas também do legislativo. Ou, e eu vou colocar uma outra expressão aqui, ó, ou também chamado de teoria do quê? A teoria da junção, vou colocar um S aqui, ó, teorias dos atos complexos, teoria da junção de vontades. Claro, tudo isso aqui em remissão àquilo está sendo aqui analisado, a partir da dinâmica entre os poderes. Aí o Rafa vira e fala assim, ó, top, semelhante ao direito administrativo. Rafa, se você conseguir associar conteúdo entre os vários ramos do direito, significa que você está fazendo uma coisa que todo e qualquer candidato deveria buscar, entender. Você está associando, você está generalizando. Sua cabeça ela está absorvendo. E quando isso acontece na vida de qualquer candidato ou candidata, isso é demonstração do aumento de nível de preparação. Então, você adquire o conteúdo, absorve. Agora, o processo é fixação, e com a fixação, a partir do momento que você adquire esse nível de fixação, que está acima de aquisição de conteúdo, você só estuda por questões. Aí sim você está num outro play. Aí sim você joga um outro jogo.